Olá a todos os caminhantes para a luz. Hoje, terça-feira, vamos partilhar mais um evangelho, terça-feira, 20 de setembro. Queria lembrar também a todos os caminhantes que esse mês é o mês da palavra, é o mês da Bíblia. Então, aproveite para fazer uso da palavra, fazer uso da Bíblia. Se você não tem, compre, baixe. Hoje nós temos vários acessos, no celular, no físico. Então, como você achar melhor, mas não deixe de ler a palavra. O nosso evangelho de hoje é de Lucas 8, de 19 a 21. A mãe e os irmãos de Jesus foram até ele, mas não conseguiu chegar perto por causa da multidão. E o avisaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver. Ele respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Esse é um contexto para meditarmos, mas é também pegar um pouquinho do evangelho de segunda-feira, de estarmos atentos, que o Senhor nos chama a atenção para estarmos atentos como nós estamos ouvindo o Senhor. E esse estar atento é principalmente de não agarrarmos nas nossas concepções ou no nosso entendimento, porque o nosso entendimento não é o entendimento de Deus. O entendimento de Deus, ele vem pelo Espírito Santo. Então, os meus olhos, o meu treino precisa ser pelo Espírito para ser realmente aquilo que o Senhor quer me falar. E esse evangelho de hoje, nós vemos um cenário onde Jesus está rodeado de pessoas e a mãe e os irmãos de Jesus, que são os discípulos de Jesus, não conseguem chegar até ele. Então alguém fala a ele: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, e não consegue chegar perto de você por causa da multidão. E querem te ver. E Jesus responde: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a pratiquem. Então vamos pensar assim, Maria ouvia a palavra de Deus e praticava. Ela ouviu a palavra de Deus e praticou. E a prova é que Jesus nasceu e está nesse cenário de falar, de anunciar a boa nova. Os discípulos também fazem o mesmo papel, e a prova é que Jesus escolhe ele para ser discípulos, para saírem com ele na vida pública, para saírem anunciando o evangelho. Então nós podemos entender dentro desse evangelho que Maria é mãe e que os discípulos são irmãos, porque eles ouvem a palavra de Deus e a praticam. Não tem nada de desmerecimento nisso, mas o Senhor, ele fala isso para aquelas pessoas. Ele não está falando isso para Maria e para os discípulos, ele está falando para aquelas pessoas, para que elas também queiram ser mãe e ser irmão de Jesus. Jesus está dando abertura, está dizendo assim, que isso não é privilégio apenas de Maria ou dos discípulos, isso é para todos, porque essa já é a profecia desde os antigos profetas. A promessa de Deus é para todos, até para aquele que de longe ouvia a palavra do Senhor, até para esse. Só precisa uma coisa: acreditar em Jesus, acreditar que Jesus nasceu e veio para nos salvar, veio como projeto de Deus, como cumprimento do amor de Deus, que nos amou de tal forma que deu o seu Filho para nascer e morrer por nós. E aí Jesus está chamando a atenção para isso, está dizendo: assim como Maria obedeceu ao Senhor, assim como Maria ouviu a palavra do Senhor e colocou em prática, assim também todas as mães podem fazer. Assim como os discípulos se tornaram meus irmãos por ouvir a palavra e por ir prática, assim também todos podem se tornar discípulos. Ele faz uma abertura para nos dizer que nós podemos deixar de sermos multidão e podemos passar a fazermos parte da família de Jesus. Podemos estar ali juntos, sendo família. Esse Jesus é um Jesus que não nos chama mais de servo, mas nos chama de amigo. É o Jesus que nos dá o Espírito Santo, que nos faz dizer Abba Pai, que nos faz chamar Deus de Pai, que nos faz nos tornarmos irmãos de Jesus. Faz com que sejamos irmãos de Jesus. Mãe também, com que seja mãe de Jesus, porque ele vai dizer: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem e praticam a palavra. Então, nesse dia que nós possamos orar com o Senhor e dizer: Senhor, me ensina a ouvir, mas me ensina muito mais, Senhor, a pôr em prática a tua palavra. Poder pedir assim do Senhor: eu quero, Senhor, eu desejo, Senhor, fazer parte da tua família. Eu desejo, se você é mãe, fazer parte
dessa situação de ser tua mãe. Se você é filho, eu desejo ser discípulo, eu desejo ser teu irmão, Jesus. Estar contigo, fazer parte dessa família. Eu quero, Senhor, sair da multidão, deixar de te ouvir para fazer parte da tua família, Senhor, para ser um contigo. Então, que esse dia, esse evangelho, ele possa nos ensinar e nos levar a orar ao Senhor dessa forma. Senhor, eu quero fazer parte da tua família, Senhor. Amém.